Extraordinária. Câmara Municipal de Maracaí, 9 de dezembro de 2015. Peço ao senhor secretário que faça a verificação da presença dos vereadores. Aguinaldo de Oliveira Cruz. Alfredo Júlio Belau. Antônio Reginaldo Faria. Presente. Aparecido Veloso da Silva. Edivaldo Rodrigues da Silva. Presente. Fabiano Martins de Silveira. João Batista de Paiva Matos. Paulo Eduardo da Silva. Vanderlei Simeão. Havendo número legal, convido a todos a se levantarem. Sob a proteção de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, declaro aberta esta sessão. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos papéis da ordem do dia. Papéis para a ordem do dia. Convocação. Sessão extraordinária, dia 9 de dezembro de 2015, quarta-feira, início às 18 horas. Câmara Municipal de Maracaí, 8 de dezembro de 2015. Excelentíssimo senhor vereador. Sirvo do presente para convocar Vossa Excelência para duas sessões extraordinárias, uma após a outra, a realizar-se no dia 9 de dezembro de 2015, quarta-feira, às 18 horas, na Câmara Municipal de Maracaí. Primeira e segunda discussão, onde, na oportunidade, será deliberada as seguintes ordens do dia. A. Leitura e apreciação e votação do projeto de lei número 032/2015, de 1º de dezembro de 2015, dispõe sobre a denominação de ruas do loteamento do Jardim Morumbi e da outras providências. B. Leitura, apreciação e votação do projeto de lei número 033/2015, de 7 de dezembro de 2015, dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2014/2017, LDO para 2015. Acrescentar ao quadro constante do artigo 20 da Lei Municipal 2025/2014, autorizando para transferência e auxílio das entidades privadas sem fins lucrativos, abertura de crédito adicional, suplementar ao orçamento de 2015 e da outras providências. C. Leitura, apreciação e votação do projeto de lei complementar número 007/2015, de 7 de dezembro de 2015. Dispõe sobre: altera a redação da lei complementar número 080/2009, de 23 de dezembro de 2009 e da outras providências. D. Mensagem de veto parcial número 001/2015, de 30 de novembro de 2015, ao projeto de lei complementar número 002/2015, legislativo. Sem mais para o momento. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para apreciação, apresentar meus votos de estima e levada à consideração. Atenciosamente, Edivaldo Rodrigues da Silva, presidente da Câmara Municipal. Projeto de lei número 032/2015, de 1º de dezembro de 2015, dispõe sobre a denominação de ruas do loteamento Jardim Morumbi e da outras providências, com os pareceres da Comissão de Justiça, Redação e Constituição. Projeto de lei número 033/2015, de 7 de dezembro de 2015, dispõe sobre a inclusão e alteração de metas diretrizes ao PPA 2014/2017, LDO para 2015. Acrescenta ao quadro constante do artigo 20 da Lei Municipal 2025/2014, autorização para transferência de auxílios a entidades privadas sem fins lucrativos, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2015 e da outras providências, com os pareceres das comissões Justiça, Redação e Constituição, Finanças, Orçamento e Contabilidade, Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Lazer e Turismo. Projeto de lei complementar número 007/2015, de 7 de dezembro de 2015. Dispõe sobre altera a redação da lei complementar número 080/2009, de 23 de dezembro de 2015, e da outras providências. Com os pareceres da Comissão Justiça, Redação e Constituição, Finanças, Orçamento e Contabilidade. Senhor presidente, senhores papéis para a ordem do dia.
Está em apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei número 032 de 2015, de 1º de dezembro de 2015, que dispõe sobre a dominação das ruas do loteamento Jardim Morumbi e das outras providências. Não havendo vereadores se manifestarem na votação, os vereadores que forem favoráveis sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unidade de votos. Está em apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei número 033 de 2015, de 7 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas das diretrizes PPA 2014/2017, LDO para 2015, acrescenta ao quadro constante do artigo 20 da Lei Municipal 2025/2014, autorização para transferência de auxílio a entidades privadas sem fins lucrativos. Abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento 2015 das outras providências. Vamos ouvir o vereador Paulo Eduardo. Senhores vereadores, a população presente, aos internautas, meu boa noite. Esse projeto trata de se mandar mais R$50 mil para a Associação Hospital Beneficente de Maracaí. Lembrando que a Câmara recentemente aprovou R$90 mil para ajudar a pagar a primeira parcela do 13º, e agora mais 50 mil a Câmara está aprovando. Dinheiro esse da Câmara, né, Edivaldo? Fruto da economia de todos os vereadores, que está ajudando o município, encaminhando para o hospital. Só que eu gostaria de deixar registrado aqui, como das outras vezes, eu sempre disse, e eu acho que o hospital merece todo o recurso, faz um trabalho lindo lá, mas eu queria deixar registrado a toda a diretoria do hospital que revisse um ponto lá com relação a desconto se o funcionário chega atrasado por um momento, porque aconteceu um infortúnio, ou se o funcionário falta porque foi levar seu filho no médico, ou porque foi levar o seu pai idoso no médico, ele perde um auxílio, ele perde um valor X na cesta básica. Gostaria de deixar registrado aqui que a Câmara tem ajudado no que for, e vai continuar ajudando. Desde o primeiro ano, a Câmara tem ajudado nessa gestão aqui, todos os vereadores têm ajudado e contribuído o hospital, porque a gente sabe, é inegável do trabalho lindo, bonito que o hospital faz. Só que eu gostaria de deixar, e eu acho que é um pedido de todos, né, Sidão? Você tem defendido isso também, eu acho que todos os vereadores têm defendido isso, nessa questão do hospital rever esse posicionamento, porque o pessoal lá, os funcionários ganham muito pouco, e precisam. E esse auxílio que desconta na cesta básica, esse auxílio assiduidade, que eles colocam lá, se o funcionário chega atrasado, ou se ele teve alguma falta no mês, ele perde, o que acontece? Já desconta do valor da cesta básica. A cesta básica já é defasada em relação aos funcionários da prefeitura. E com esse desconto ainda, com esse auxílio que ele perde, já fica menor ainda. Então, falar para a diretoria que nós estamos à disposição de ajudar o hospital, porque a gente sabe do trabalho bonito que o hospital faz, mas pedir que reveja isso. Muito obrigado, senhores. Continue a apreciação dos seus vereadores do projeto de lei número 033 de 2015. Vamos ouvir o vereador Aparecido Veloso. Desculpa, estou meio rouco, mas só para mais uma vez confirmar, é aquilo que o Paulo falou, que aqui não pode deixar de falar do trabalho que o João fez como presidente, como a gente, o Edivaldo, colaborando, economizando nessa casa aqui, que não venha, e acredito que o próximo presidente também, que ele venha ter consciência do que ele vai fazer. E realmente, lembrar mais uma vez que a cesta, ela a gente não pode falar besteira, mas tem que falar que é certa. Ela tem que ser igualada, igual da prefeitura, já que não pode ganhar igual funcionário da prefeitura, porque não adianta tampar só com a peneira, que tem uma boa de R$200, né, a cesta é 230 e pouco, quer dizer, em todos os casos dá 1.300 e poucos reais. E o funcionário do hospital ele ganha o quê? Ele vai dar R$900 com a insalubridade. Então, eu acho que nada mais justo que se igualasse, fizesse algum meio, já que está contendo gasto, está cortando gasto, no hospital que a gente está vendo, está vendo até dispensa lá no caso, mas para melhor, para facilitar. Então, por que não igualar a cesta? Então, esse é algo que a gente podia, todos os vereadores, cobrar isso aí, né, Aguinaldo? Você trabalhou quantos anos lá, você sabe já que é puxado aquilo ali. Então, nada mais justo que se faça isso. Então, essa é uma colocação só para lembrar
Que outra coisa, não pode deixar de falar que nunca entrou em diretoria dessa forma, que luta, que briga, que vai, não, até hoje não. Pode até quem sabe, não sei quando, mas agora essa diretoria que está aí, esse voluntário aí, só tem que agradecer a Deus pelo trabalho que eles estão fazendo, tá? Que fizeram e continuam fazendo. Então, isso tem que ser registrado. Está dia e noite lá, batalhando aquilo ali, mas tem que haver esse consenso dessa cesta que venha facilitar, já que não pode dar aumento, mas pelo menos acerta a cesta. Essas são minhas colocações, quer dizer. Continue a apreciação dos senhores vereadores do projeto de lei número 033 de 2015. Não havendo vereadores manifestados, tem a votação. Os vereadores por favor primeiro sentados, contrários se levantem. Aprovado no de votos. Está em apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei complementar número 007 de 2015, de 7 de dezembro de 2015, que dispõe sobre e altera a redação da lei complementar número 080/2009, de 23 de dezembro de 2015 e das outras providências. Vamos ouvir o vereador Paulo Eduardo. 007. Senhores, novamente eu volto a essa tribuna para falar com relação a esse projeto. Esse projeto, em suma, está elevando o valor do tributo, né? Caso o morador, o cidadão, não cumpra com o seu dever de manter o seu quintal limpo. A gente sabe, e isso é nítido, notório, tem sido publicado constantemente no Facebook, reclamação de vários moradores da falta de limpeza do terreno por parte de alguns moradores. A gente sabe que a lei antiga é um valor muito baixo, que, infelizmente, precisa se aumentar esse valor para que se cumpra realmente a lei, para que não vire casos de epidemia de dengue, como a gente viveu o ano passado. Só que, volto a lembrar, está se cobrando dos moradores, só que o poder público tem que fazer a parte dele. Está se cobrando dos moradores, está se elevando o valor do tributo, está se apertando na questão da norma. O poder público tem que fazer a parte dele, manter principalmente os quintais dele limpo, porque não adianta ele ir lá na casa do morador, notificar o morador, aplicar a multa, limpar o terreno para o morador, depois ir lá mandar conta para o morador do IPTU, se a prefeitura não faz o serviço dela, se ela não limpa os seus quintais. É importante isso, que a prefeitura cumpra com o seu papel antes de cobrar do cidadão. Muito obrigado, senhores. Continue a apreciação dos senhores vereadores do projeto de lei complementar número 007 de 2015. Vamos ouvir o vereador Fabiano Martins. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, aos aqui presentes e aos internautas que estão nos assistindo. Bom, passei bem breve com esse assunto do tributo. Eu até concordo que deve, sim, se aumentar o valor do tributo. Paulinho falou aqui, porque o que estava acontecendo? Só para explicar, como esse tributo era uma taxa, vamos dizer assim, irrisória, algumas pessoas preferiam ser multado do que limpar, ou pagar para a prefeitura e executar o serviço. Enfim, mas o ponto que eu quero chegar nem é esse. É o ponto que o Paulinho falou. Por quê? Constantemente eu mandei indicações e ofícios, e mando, pedindo limpeza de terrenos públicos. Já faz mais de 20 dias, o Edivaldo, o presidente da casa, é testemunha disso, que eu pedi a limpeza de um terreno lá em Laranjeiras, terreno público, onde tinha até, o Belau é de lá, ele sabe, tinha até pneu jogado lá nesse terreno. E agora vem aumentar o tributo? Pelo amor de Deus, isso está de brincadeira comigo. Continue a apreciação dos seus vereadores do projeto de lei complementar número 007 de 2015. Vamos ouvir o vereador Aparecido Veloso. Senhor presidente, novo vereador, mais tentos internautas, só para lembrar uma coisa, é o seguinte, a gente já entrou, cobrou, eu acho que tem como secretário, todas as áreas tem secretária que podia ser mais ágil nesse sentido aí, né, que toda secretariado tem uma equipe. E realmente fica difícil, porque você pega essas empresas aí que tem aqui, a Viva um monte, aí você pode ver que está da mesma, foi tão lixo aquilo lá. Tão lixo, se fala essa dengue, toda da forma que está sendo feita aí, é o que eu disse, tinha que fiscalizar mais, cobrar mais, que não está acontecendo. Você está entendendo? Você vê o mato dessa altura assim, rapaz, pergunta até onça lá. Então a coisa é braba. Então, eu acho que tem que
agilizar, não tem por onde, tem que cobrar, tem que falar, está sendo cobrado, né? E que as providências vão ser tomadas, porque do jeito que está fica difícil. Porque você pega na esquerda aquele sindicato, por lá, ali, mesma coisa. For lá fazer um serviço lá no centro cultural, o cara chega com o caminhão cheio de barro, virou aquela bagunça. Nem para pegar um caminhão d'água e jogar, você viu lá, Bira. Para que não põe um caminhão, meu Deus do céu? Você não gosta de mim, não gosta de fulano, não tem problema, mas a população paga. A população paga o imposto, ele contribui. Então, eu acho que é uma questão de coerência. Você fala para você, ó, quando você coloca o seu eu no meio, você afunda. E eu não quero isso aí para a minha vida, não, tá? Eu acho que quando você tirou o eu, você é nós, Deus abençoe, mas quando você fica no seu eu aí, a coisa é complicada, hein? Eu estou com 60 anos, eu vi coisa já aqui, e a gente falava, aquele é um tontão, aquele é um burro, que não sabe nada, nem escrever direito não sabe. Mas só que o bobão tinha razão no que falava. Eu estava certo que ele falava e continuo estando certo naquilo que eu penso. Que tem coisa que tem que ser cobrado. Sim, e outra coisa, o secretário tem que dar os... Não é macaco, mas tem que dar os pulos dele. Mas não tem uma equipe grande? Todo mundo sabe que tem. Pega, manda aí lá. Cadê o fiscal nosso lá que cobra? Não está cobrando o quê? Nada. Nada. Então fica difícil isso aí. Você entendeu? E agora a Michael, do jeito que está aí, é só quando acontecer alguma coisa aí, vai ter uma providência. Então, a gente tem que cobrar sim. Então, essas são as minhas colocações. Continue a apreciação dos seus vereadores do projeto de lei no comentário número 007/2015. Vamos ouvir o vereador João Paiva Matos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, demais presentes e internautas que nos ouvem em casa. Projeto de lei de número 07/2015, de lei complementar, inclusive até uma necessidade de a prefeitura tomar providência para que os donos de terreno cuidem das suas propriedades, mesmo porque nós estamos aí com dengue, estamos aí com chikungunya, mas não sei o que mais. Agora, o problema é o seguinte, a prefeitura vai elevar um tributo do cidadão e não cumpre a contrapartida que é da parte dela, que é de cuidar dos terrenos, como o próprio Fabiano acabou de dizer aí. Se esse projeto, se a prefeitura municipal, que é dona de vários terrenos e responsável por vários terrenos no nosso município, cuidasse dos terrenos dela, eu ia votar a favor desse projeto aqui, mas eu vou votar contra. Por quê? Porque é injusto nós ficar 3 anos pedindo para limpar um terreno na porta da tua casa, vereador. 3 anos de vereador pedindo para limpar um terreno público. Está lá rato entrando na casa das pessoas e a prefeitura não toma uma providência. Agora nós vamos penalizar o cidadão que já paga imposto para arrebentar. O que está acontecendo aqui em Maracaí? Daqui uns dias vai ter poste mijando em cachorro aqui em Maracaí. Está acontecendo coisa errada aqui em Maracaí. Então, primeiro a prefeitura tem que cuidar do que ela tem que cuidar. Fazer o que ela tem que fazer, para depois poder cobrar com ênfase e com força e usar dessa Câmara para mudar essas coisas. Muito obrigado. Continue a apreciação dos seus vereadores do projeto de lei complementar no 007/2015. Vamos ouvir o vereador Agnaldo. Senhor presidente, demais vereadores, só tentar clarear um pouquinho, que a gente tem que refletir sobre alguns fatos, senhor presidente. A questão de criar tributos gera um desconforto para a gente enorme, isso é claro. Todos nós, tá? Como nós já fomos contra em alguns episódios, tá? Como nós notificamos o prefeito acerca de alguns itens, igual o Fabiano falou, principalmente das questões de prédios públicos, do serviço público. Mas existe dois pilares, o que é serviço público e o que é serviço comunitário. Então, acho que a gente não pode confundir dessa forma. Eu falo um pouco pela vivência, Fabiano. Eu acho que o município está sem instrumentos, tá, jurídicos para poder cobrar.
Isso é um fato, tá? O outro fato é a gente cobrar o prefeito. Eu estou falando assim, eu não quero que misture as coisas, que eu sou oposição dele, quero que ele perca a próxima eleição, independente disso, vou fazer tudo para ele perder, sabe? Então, só que eu acho que também tem um fato, que é a questão da saúde pública. Cido, Edivaldo, eu acho que você sabe disso, acho que a gente não pode confundir aqui os fatos nesse momento. Quando eu fui secretário, a gente teve muitos episódios de acesso à sociedade. Nós chegamos a um momento de pedir autorização do Ministério Público para poder agir, por falta de instrumentos jurídicos e leis próprias. A gente sabe, vocês trouxeram a imagem do prédio da usina da ADC, aquela situação. Como a gente já falou da piscina, como a gente já falou de inúmeros prédios públicos, é uma situação. Só que também a sociedade, não podemos generalizar, não podemos. Ela se acomoda também. Todos os municípios, para melhorar essa questão de vigilância em saúde, de vigilância epidemiológica, de vigilância... Oi? Deixa eu concluir, depois você fala, daí eu dou uma parte. Eu acho que, senão eu perco o foco. Tá? Eu vou conceder com todo prazer, pode ficar cegado. E respeito. Eu acho que a gente não pode perder o foco dessa questão do avanço. Até quando eu li o projeto, não é você chegar e também multar. Só que a gente tem cidadão que cuida do seu quintal perfeitamente. Só que tem outro que não cuida. Aquele que não cuida joga até lixo no terreno do outro. Tá? Então, isso são gravidades de saúde pública e saúde sanitária. Esse projeto eu não vejo como uma gravidade tão grande. Quando teve ITR, quando teve outros projetos, eu achei muito mais grave. Eu achei que essa casa deveria ter manifestado naquelas situações contrário, e a gente não fez isso. Nessa questão que é de saúde pública, que é de saúde coletiva, eu acho que a gente tem que dar o aval para ele. Eu acho. É a minha opinião enquanto técnico, enquanto especialista em saúde pública, porque a gente não vai avançar no sistema. Escrevem isso. O Nordeste está mandando aquele monte, como vem da África, foi para o Nordeste e vem para nós, de vetores que vai dar um transtorno muito grande. Isso é claro para nós, isso vai acontecer. Converse com qualquer funcionário da vigilância sanitária, eles vão falar para vocês o que encontra. E se a gente não tiver instrumento legal, jurídico, a gente não vai sair daquilo que está. Infelizmente. Nós tivemos questões graves, nós tivemos questões jurídicas, nós tivemos questões de sociedade nos xingarem, só que é necessário. Infelizmente, na situação que o nosso país está. Como é necessário leis para o meio ambiente, como é necessário leis para o saneamento básico, sabe? É importante que a gente vote. É o meu parecer, o meu entendimento como especialista em saúde pública. Tirando o lado político, a gente tem que ver a questão técnica. Só isso. Continue a apreciação dos senhores vereadores do projeto de lei complementar. Desculpa, senhor presidente, quero voltar atrás. Perdoe, Paulinho, respeito, passo uma parte para você. Não, vereador Aguinaldo, perfeito seu posicionamento, também sou favorável, porque eu vivo essa realidade na saúde. Só lembrando quando eu disse que, infelizmente, para não dar a sensação de impunidade, que tudo se pode, da banda do Rio de cá e da banda do Rio de lá não se pode nada, para não dar essa sensação de impunidade, para que não aconteça isso. Porque não adianta ir lá, notifica, multa o morador, mas a própria prefeitura não está cumprindo. A própria prefeitura é o agente lá que pega e acaba deixando nos seus terrenos próprios o criadouro para o mosquito da dengue. Não sei se eu fui claro. Então, para não dar essa sensação de impunidade, é preciso ter mecanismo, sim, para que a prefeitura cumpra o seu papel. O morador tem que cumprir? Sim, porque numa relação, 50% é do lado de lá e 50% é do lado de cá. Todos têm que fazer o seu papel para que a coisa aconteça, para que flua direito. Então, para que não dê essa sensação de morador e que a gente não seja cobrado no Facebook, que nem a gente foi cobrado, de que pode para tudo para um e não se pode para outro, é preciso que a lei vala para todos os lados, para a banda de cá e para a banda de lá.
Muito obrigado. Vereador, cede um minuto, Fabiano. Eu vou só responder um pouco a questão do Paulinho, que a gente tem um fato importante, Fabiano, que é uma questão também que a gente tem que envolver o Estado. Porque muitos órgãos da prefeitura, o próprio município não tem autonomia sobre si, pela hierarquia, tá, estadual. Você sabe disso do que eu estou falando, e muitas coisas a DRS tem que ser notificada, ou o próprio Ministério Público. Então, a questão é essa, eu não tiro perfeitamente as suas colocações, é o que eu também tentei passar dessa forma, você não está errado, e a lei eu acho que ela tem que ser para todos mesmo, não tem que ter lado, tá, se a lei vale para um, tem que ser para todos, inclusive o órgão público. Mas nessa questão sanitária, tá, e epidemiológica, eu acho que a gente tem que ter esse avanço. E eu quero abrir a discussão mesmo, porque eu acho que é isso que é importante, a gente amadurecer o projeto. Está aberto a palavra ao Fabiano. Obrigado, vereador Aguinaldo. Aguinaldo, não, eu só queria ser, quando eu ia ali conversar contigo antes de você fazer uso da palavra, eu queria deixar que eu sou favorável sim ao projeto e eu entendo que é necessário ter dispositivo de cobrança. O que eu fico, a minha indignação, e eu até expressei isso ali enquanto fiz uso da fala, é da gente, enquanto vereador, que temos esse poder de cobrança e de, muitas vezes, no intuito de ajudar na indicação, no ofício, para que evite de que casos como esse que o vereador João Paiva acabou de citar lá no Alto da Vila Nova, que é um terreno público, que há 3 anos nós estamos cobrando, Aguinaldo, também aconteça. Então, é nesse sentido que eu entendi que o vereador Paulinho também fez a cobrança. E o poder público? Como que nós vamos cobrar eles para que eles possam fazer isso? Então, era isso, é isso que eu estava discutindo com o vereador Paulo aqui do lado, o vereador Aguinaldo, para que, a partir de agora, então, nós vamos... tudo bem, nós estamos dando aval para o prefeito para que possa notificar e criando um dispositivo para notificar as pessoas que não cuidaram dos seus terrenos. Mas a minha cobrança, estou falando por mim agora, a minha cobrança enquanto vereador nesse sentido vai ser mais incisiva. Obrigado. Só para concluir, a gente não pode esquecer que a prefeitura, não, fiscal público municipal, não multa a prefeitura. Isso é claro para nós. Então, a gente não adianta ter uma discussão que não avança nesse sentido do projeto. Não adianta a gente falar enquanto servidor, enquanto fiscal, porque não adianta o fiscal da prefeitura ir lá a notificar que tem um terreno público, fiscal público não multa a prefeitura. Isso é claro para todos nós. Então, o que tem que ser feito? Levantamento, sabe, de todos os terrenos, notificar o Ministério Público. Esse é a saída, porque lá a gente sabe que não tem lá a coisa mais embaixo. Então, da mesma forma, a gente está dando esse aval para ele, com a maior seriedade, com todas as falas muito bem antenadas. Isso que é importante. Então, a gente não pode esquecer disso. Tá? Prédios públicos, se a gente não tem uma autonomia, a gente cobra do prefeito, não está tendo resultado, vamos fazer um documento, vamos fazer um levantamento, vamos notificar ele. Se não tomar providências, porque é feio e é chato realmente para nós, legislador. Então, vamos encaminhar em conjunto, ninguém foge da regra, para o Ministério Público. Eu topo. E até de liderar isso daí. Tá? Essa é a minha fala. Continua a apreciação dos seus vereadores do projeto de lei complementar número 007/2015. Vamos ouvir o vereador Antônio Reginaldo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, os internautas que estão presentes. Eu gostaria de parabenizar o Aguinaldo pela fala, resumindo, usa pouco tempo, mas eu penso exatamente como você. A gente, não, como muito bem falou o Paulinho, o Fabiano, o João Paiva, todos temos que fazer. Até a prefeitura, vamos e como vem. E nunca fui contra, vocês sabem muito bem da minha posição, vocês me conhecem. Eu acho que a gente tem que cobrar. Mas só para resumir um pouco da lei, hoje a lei ela já existe, ela está fazendo uma alteração. A multa hoje é em torno de 6 pontos alguma coisa, se eu não estou enganado, e está passando para 100. Ah, então vai ser multado? Não, ele vai ser primeiro, o morador vai ser notificado, ele vai ter um prazo para fazer a limpeza, não vai ser já multado, amanhã passa lá e deposita dinheiro. Não, ele tem um prazo para pagar essa taxa, para fazer a limpeza, para que não seja onerado. Então, não é assim, chegou, multou, já vai ser cobrado. Então, só está tendo essa alteração para que realmente crie esse mecanismo para que não venha acontecer o que a gente viveu ano passado, que era a epidemia de dengue, e esse ano ainda está muito, pelo que a gente vê na televisão, internet e jornais, a epidemia que vai ser esse ano.
Então, se todos, literalmente 100% da população de Maracaí não fizer a sua parte, se 1% ficar sem fazer, todos nós estamos comprometidos. Mas gostaria de, mais uma vez, parabenizar a fala do Aguinaldo, e eu acho que é isso mesmo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Parabéns, vereador. Continue a apreciação dos senhores vereadores do projeto de lei complementar número 007/2015. Não havendo vereadores suplementares, tem a votação. Os vereadores por favorável entre sentados, contrário que se levantem. Peço ao primeiro secretário que faça contar os votos. 7 votos favoráveis, 1 contra. O projeto foi aprovado por 7 votos a 1. Conforme a deliberação do plenário da mensagem do veto número 001/2015, foi retirado de pauta para ser apreciado oportunamente. Não havendo mais papéis para as ordens do dia, convido a todos a se levantarem sob a proteção de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, declaro encerrada esta sessão. 10 minutos? Paulinho bate, não é? 10 minutos? 18ª sessão extraordinária. Câmara Municipal de Maracaí, 9 de dezembro de 2015. Peço ao senhor secretário que faça a verificação da presença dos vereadores. Aguinaldo de Oliveira Cruz. Alfredo Júlio Belau. Antônio Reginaldo Faria, presente. Aparecido Veloso da Silva. Edivaldo Rodrigues da Silva. Presente. Fabiano Martins de Silveira. João Batista de Paiva Matos. Paulo Eduardo da Silva. Vanderlei Simeão. Havendo o número legal, convido a todos a se levantarem. Sobre a proteção de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, declaro aberta esta sessão. Peço ao senhor secretário que faça leitura dos papéis da ordem do dia. Papéis da ordem do dia. Projeto de lei número 033/2015, de 7 de dezembro de 2015, dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2014/2017, LDO para 2015. Acrescenta ao quadro constante do artigo 20 da Lei Municipal 2025/2014 autorização para transferência de auxílios a entidades privadas sem fins lucrativos. Abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2015 e da outras providências. Com os pareceres da Comissão de Justiça, Redação e Constituição, Finanças, Orçamento e Contabilidade, Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Lazer e Turismo. Projeto de lei complementar número 007/2015, de 7 de dezembro de 2015, dispõe sobre a redação da lei complementar número 080/2009, de 23 de dezembro de 2015 e da outras providências. Com os pareceres das comissões Justiça, Redação e Constituição, Finanças, Orçamento e Contabilidade. Senhor presidente, são esses papéis para a ordem do dia. Está em apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei número 033 de 2015, de 7 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2014/2017, LDO para 2015, acrescenta o quadro constante do artigo 20 da Lei Municipal 2025/2014, autoriza para transferência de auxílio às entidades privadas sem fins lucrativos. Abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2015 e das outras providências. Não havendo vereadores suplementar, está em votação. Os vereadores por favor permaneçam sentados, contrário que se levantem. Aprovado por unidade de votos. Em segunda discussão. Está em apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei complementar número 007/2015, de 7 de dezembro de 2015, que dispõe sobre e altera a redação da lei complementar número 080/2009, de 23 de dezembro de 2015 e das outras providências. Vamos ouvir o vereador Paulo Eduardo. Senhores, eu ocupo essa tribuna só para esclarecer a questão da minha fala, porque o Aguinaldo já sabe, a gente já viveu isso, de levar a fala distorcida do que a gente fala aqui. E quando eu disse, e eu acredito que o vereador Fabiano também disse isso, e o João Paiva nesse sentido, as falas foram singulares nesse sentido, eu estava falando quando o poder público, eu estava falando enquanto secretaria responsável
por limpar os terrenos da prefeitura. E não enquanto secretaria, enquanto vigilância sanitária e epidemiológica, porque o trabalho dos agentes, o trabalho em si dos agentes, que trabalham diariamente no campo, isso sem dúvida, eles fazem muito, muito por Maracaí, muito pela dengue. Eu estava querendo me referir à secretaria que é responsável por limpar os terrenos, a Secretaria de Obras, porque os agentes, eu acredito que foi a fala do Fabiano, do João, do próprio Aguinaldo nesse sentido, porque os agentes em si, enquanto vigilância sanitária e epidemiológica, eles são competentes, fazem o seu trabalho com amor, muito além. Inclusive, esses dias receberam até uma moção da Secretaria de Estado perante a GVE de recomendação do trabalho deles, de prevenção nas escolas. Então, o trabalho deles, pelo contrário, é muito bom. Eu estava querendo dizer, com relação à limpeza dos terrenos da prefeitura, cumprir o seu papel enquanto Secretaria de Obras, que é responsável por isso. Muito obrigado. Continue a apreciação dos seus vereadores do projeto de lei complementar número 007/2015. Só mais uma vez para esclarecer que eu estou meio rouco para falar a verdade. O Paulinho falou aí que eu vou fazer mais uma colocação. Primeiro você tem que fazer a lição de casa. A lição de casa quem é? A Secretaria de Obra. Ela que tem que providenciar, tem que ver, tem que limpar esses quintal primeiro, tem que dar condições para que os agentes possam trabalhar. É isso que é uma coisa, que não adianta nada um carpo, um zero, o outro não faz. Então, a lei tem sempre, lógico que tem que apertar, tem que falar, mas tem que fazer a lição de casa também. É isso que eu queria dizer. Fala lição de casa, agora os agentes têm que falar. Os caras estão aí direto, aí, batalhando, lutando aí, que tem que ser respeitado, como o Paulinho e o Aguinaldo falou. Só que é o seguinte, não adianta nada se não fazer lição de casa. Tem que fazer que esse terreno da prefeitura, né? Até cachorro morto, um monte de coisinha, eles têm que limpar. Isso aí não adianta pegar e ficar, porque por causa disso daqui, não tem nada que ver, esqueça daquela política suja de tudo para mim e nada para você. Faz a coisa com carinho, com respeito com a população. Nós somos pagos pela população, a pessoa que paga. E você tem que cobrar, para aí, cobra e fala, e vai cobrar mesmo, está certo? E não tem como você não pegar e falar isso aí. Tem que fazer, quando a secretária tem 6, né? Agora vamos falar o que é da onde, quem é competente de quem. Então tem que o prefeito chegar, conversar, cobrar e acabou. Não quero nem saber quem é. Se o fulano, ciclano, tem que fazer e pronto. Porque se é cobrado, mas está colocando o tribunal, tudo bem. Tem que fazer? Tem. Mas faça a lição de casa. Então, essa é a minha coisa de falar para o senhor Fê. Não faça isso, mas você é pior que você não faz. Então, o que acontece? É complicado. Então, essa é a minha colocação. Faça a lição de casa para poder, como o Paulo falou, isso aí praticamente sair, fazer a lição de casa. Continue a apreciação dos seus vereadores do projeto de lei complementar 007/2015. Vamos ouvir ao vereador Aguinaldo de Oliveira Cruz. Só rapidão. Senhor presidente, rápido, só para esclarecer um fato. A gente não pode só trazer para o campo a questão de trabalho de pessoas. Isso está acima do que a gente está discutindo aqui. Eles trabalham muito bem, isso aí, se não fosse o papel deles, a gente estaria numa situação epidêmica, e a gente vive períodos epidêmicos. Eu vivi um período epidêmico muito grande, o Edivaldo sabe disso, estava comigo. Então, a questão, não podemos trazer, em hipótese alguma, o projeto fala da questão de pessoas, de funcionários. Eles são muito inteligentes e têm uma bagagem, um conhecimento muito grande. A questão do projeto embasa em instrumentos jurídicos para poder cobrar da sociedade atitudes. Então, não podemos trazer para esse campo, tá, o papel profissional das pessoas. Isso não está em pauta e não está em discussão. A questão de fatos ou conversas distorcidas, eu, pelo menos, sou um vereador ético. Ninguém me viu em lugar nenhum falando de política ou falando. A minha posição contrária ao prefeito, sou contra, como falo aqui, falo na tribuna e falo na cara dele. Isso é o meu ponto. Agora, nunca ninguém me viu falar de questões políticas em rodas ou em algum lugar. Só isso, senhor presidente. Continue a apreciação dos seus vereadores do projeto de lei número 007/2015. Não havendo vereadores manifestados, tem a votação. Os vereadores que for favorável permanecer sentados, contrário que se levantem. Peço ao primeiro secretário que faça contato dos votos. 7 votos favoráveis, 1 contra. O projeto de lei foi aprovado, 7 votos contra 1 contra. Aprovado em segunda discussão. Não havendo mais nada a se tratar, a ordem do dia convida a todos a se levantar. Sobre a proteção de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, declaro encerrada esta sessão. Amém.